Olá, amigos online, estou de volta. Gente, agora com um novo assunto, com uma nova demonstração contábil. Já vimos o balanço orçamentário, teoria e questões. Já vimos o balanço financeiro, acabamos de ver, teoria e questões. E agora vamos entrar no balanço patrimonial. Esse é a nossa nova demonstração. Vejam só. Contabilidade pública, balanço patrimonial. O balanço patrimonial, gente, é um balanço estático. Como assim balanço estático? Posso dizer que o balanço patrimonial é estático, pois apresenta a posição patrimonial em determinado momento, funcionando como uma fotografia do patrimônio da entidade para aquele momento. Estático, fotografia, como assim, Wilson? É o seguinte, quando chegamos no final do ano, no final do exercício, as entidades levantam esse demonstrativo. Demonstrativo que irá evidenciar a posição do seu patrimônio, mas é a posição naquele momento. É como se estivéssemos tirando uma fotografia e a foto revela exatamente o momento em que ela foi tirada, não é verdade? Então, o balanço patrimonial, contabilmente, e até quem estuda contabilidade sabe disso, é uma fotografia. É uma fotografia patrimonial daquele momento. Gente, é isso que vamos estudar. A composição do patrimônio dentro dessa demonstração contábil. Mas, mais uma vez, eu vou reforçar e estou avisando. O nosso assunto aqui, esse assunto, demonstrações contábeis, contabilidade pública, que é a matéria, está sendo vista pelo enfoque, estão lembrados? Vejam na tela. Pelo enfoque orçamentário, hein? E o enfoque orçamentário tem como a lei maior, a fundamentação legal maior, a lei 4320/64. Vamos falar do balanço patrimonial segundo a lei 4320/64. Portanto, o balanço patrimonial estruturado em ativo, passivo e patrimônio líquido evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. E pela lei 4320/64, precisamente em seu artigo 105 e incisos, o balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Gente, pegaremos esse dispositivo legal, que é o artigo 105 da lei, e vamos transformá-lo em uma demonstração. De forma incipiente, introdutória, quero que vocês comecem a visualizar o balanço patrimonial desta forma. De um lado ativo, do outro lado passivo. Teremos o ativo financeiro, teremos o ativo permanente e o ativo compensado. Do outro lado, passivo financeiro, passivo permanente e o passivo compensado. Entre o grupo permanente e o grupo compensado, encontraremos o saldo patrimonial, que é a mesma coisa que patrimônio líquido, que é a mesma coisa que situação líquida. Mas a configuração vem do artigo 105 da lei 4320/64. E agora vamos relembrar, exatamente relembrar, porque já estudamos nas primeiras aulas os grupos financeiro e permanente. Para relembrar, começo com o ativo financeiro. Compreende os bens numerários, os créditos e outros valores realizáveis, independentes de autorização orçamentária, e correspondem aos saldos
das contas que permaneceram abertas no sistema financeiro, desdobradas em disponível, representa a soma dos valores numerários em caixa e em poder dos bancos. B. Créditos em circulação, representa a soma dos créditos financeiros junto a pessoas de direito público e privado. A principal informação do balanço do ativo financeiro é que este grupo, para ser movimentado, independe de autorização orçamentária e que todos os valores que estão no ativo financeiro são valores de saldos de contas que ficaram abertas no sistema financeiro. Portanto, gente, o sistema financeiro, ao final do ano, no final do exercício, ele vai transferir os saldos de suas contas que ficaram abertos para comporem o ativo financeiro. Caso essas contas pertençam ao ativo financeiro, que fique bem claro. Então, todo ativo financeiro, olha que informação interessante, todo ativo financeiro do balanço patrimonial vem do sistema financeiro. E o outro ativo, que é o ativo permanente, são agrupados os bens, os créditos e os valores utilizados na exploração da atividade estatal, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Atualmente, o almoxarifado, que é a conta estoque, também é considerado ativo permanente. Então, as contas que pertencem ao ativo permanente, elas vêm do sistema patrimonial. Bens e direitos, no caso, vêm do sistema patrimonial. E para movimentarmos essas contas, há necessidade de autorização legislativa. Portanto, as contas do ativo financeiro vêm do sistema financeiro. As contas do ativo permanente vêm do sistema patrimonial. Agora, no lado do passivo. Começamos com o passivo financeiro, que é a dívida flutuante. Compreende compromissos exigíveis a curto prazo. Olha só, passivo financeiro, dívidas de curto prazo, cujo pagamento independa de autorização orçamentária. A sua composição do passivo financeiro, está disciplinada no artigo 92 da Lei 4320/64. Passivo financeiro ou dívida flutuante. E o artigo 92 trabalhou a dívida flutuante da seguinte forma. A dívida flutuante compreende 1. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 2. Os serviços da dívida a pagar. 3. Os depósitos. E 4. Os débitos de tesouraria. Já falei, já estudamos esse artigo 92. Portanto, gente, o passivo financeiro, ele vem do sistema financeiro, que é a dívida flutuante. Então, as contas que ficaram com saldo em aberto no sistema financeiro no final do exercício, esses saldos serão transferidos para o passivo financeiro, que irá compor o balanço patrimonial. Então, todo passivo financeiro vem do sistema financeiro. Diferente do passivo permanente, que compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. O passivo permanente, portanto, vem do sistema patrimonial. E para que haja amortização de uma dívida classificada no passivo permanente,
há necessidade de autorização legislativa. Então, o passivo permanente vem do sistema patrimonial. O passivo financeiro vem do sistema financeiro. E agora, na sequência, temos o saldo patrimonial, que é a mesma coisa que patrimônio líquido, que é a mesma coisa que situação líquida. O saldo patrimonial representa a diferença entre o ativo e o passivo, podendo configurar como ativo real líquido se a diferença for positiva e como passivo real líquido se for negativa. Corresponde ao patrimônio líquido. E por fim, no balanço patrimonial, temos as chamadas contas de compensação, que registram os bens, valores, as obrigações e as situações que imediata ou indiretamente possam vir a alterar o patrimônio do ente governamental. O ativo compensado e o passivo compensado, esses dois grupos, são alimentados por contas do sistema de compensação, avais, acordos, ajustes, calções, fianças, que não afetam o patrimônio de imediato, mas poderão alterar o patrimônio do ente governamental no futuro. Então, Wilson, o balanço patrimonial, ele apresenta vários grupos. E os sistemas que já estudamos irão alimentar o balanço patrimonial. Como é que fica, portanto, Wilson, a composição do balanço patrimonial pelos sistemas? Veremos. Olha só. Estudamos o sistema contábil pelo enfoque orçamentário. E vimos que o sistema contábil público estrutura-se nos seguintes sistemas: sistema orçamentário, sistema financeiro, sistema patrimonial e o sistema de compensação. Então, na realidade, o que temos é um grande sistema contábil. E dentro desse sistema contábil, temos o sistema orçamentário, o sistema financeiro, o sistema patrimonial e o sistema de compensação. São sistemas diferentes, estanques, que não se misturam. E o balanço patrimonial, cuja configuração já foi colocada aqui, todo ele é alimentado por esses sistemas. De que forma? Bem, o ativo e o passivo financeiro é alimentado pelo sistema financeiro. O ativo e o passivo permanente pelo sistema patrimonial. O ativo compensado e o passivo compensado pelo sistema de compensação. Então, são os sistemas que alimentam os grupos do balanço patrimonial. Mas essa alimentação, ela só acontece no final do exercício, já que durante o exercício eu não posso debitar uma conta do sistema financeiro e creditar uma conta do sistema patrimonial, já que essas contas não se misturam. Então, gente, mais uma vez, o balanço patrimonial, ele é composto por grupos: ativo financeiro, passivo financeiro, ativo permanente, passivo permanente e as contas de compensação. Os sistemas de contas que temos no final do exercício é que irão alimentar o balanço patrimonial. Todo grupo financeiro vem do sistema financeiro. Todo grupo patrimonial vem do sistema patrimonial. E o grupo compensado vem do sistema de compensação. Então, essa é a estrutura do balanço patrimonial inicial. Mas eu vou melhorar um pouco mais essa estrutura.
Vamos então agora ver a estrutura do balanço patrimonial trabalhando, não esqueçam, o enfoque orçamentário. Vamos à tela. Estrutura pelo enfoque orçamentário. Começamos o balanço patrimonial pelo grupo financeiro. Ativo financeiro e passivo financeiro. Logo abaixo, teremos o quê? O grupo permanente. Ativo permanente e o passivo permanente. Abaixo, o que é que teremos? O somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente. E o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. O que vamos encontrar é o ativo real e o passivo real. Na sequência, teremos o saldo patrimonial, que é o patrimônio líquido, que é a situação líquida, que poderá ser um passivo a descoberto ou um ativo real líquido. Na sequência, ativo compensado, passivo compensado. E como todo bom balanço, vem o total, né? Ativo total, passivo total. Gente, observem que o saldo patrimonial que eu coloquei, passivo a descoberto ou ativo real líquido. Mas ou teremos ativo real líquido, ou teremos passivo a descoberto, ou um ou outro. Mas como calculamos o saldo patrimonial? Vamos agora à análise do balanço patrimonial. E a primeira análise que vamos fazer é a análise do cálculo do ativo real. Como se calcula o ativo real? O ativo real, ele é composto do ativo financeiro e do ativo permanente. De que forma? Somamos o ativo financeiro com o ativo permanente. Portanto, gente, o ativo real é igual ao somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente. Cuidado, hein? Quando encontramos uma igualdade na contabilidade, é sinal de que isso pode ser uma questão. O ativo real é o somatório do ativo financeiro com o ativo permanente. Cálculo agora do passivo real. O passivo real, ele é composto do passivo financeiro e do passivo permanente, representando o somatório. Então, o passivo real é obtido através da soma do passivo financeiro com o passivo permanente. Passivo real é o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. Agora, dá para calcular, para efetuar o cálculo do saldo patrimonial, ou patrimônio líquido, né? Ou situação líquida, tanto faz. Como calculamos o saldo patrimonial? O saldo patrimonial, que é a mesma coisa que patrimônio líquido, é a diferença entre o ativo real menos o passivo real. Então, o saldo patrimonial é a diferença entre o ativo real menos o passivo real. Gente, e os valores do ativo real e do passivo real são valores que inconstantes. Não teremos sempre os mesmos valores. São variáveis aí. Portanto, o que poderemos ter é o seguinte: o ativo real poderá ser maior que o passivo real, poderá ser menor que o passivo real, ou poderá ser igual ao passivo real. Na situação de número 1, quando o ativo real for maior que o passivo real,
o saldo patrimonial será classificado como ativo real líquido. Então, o ativo real líquido acontece quando o ativo real for maior que o passivo real. Aí teremos um saldo patrimonial chamado de ativo real líquido. Configurando o patrimônio, olha como fica. Percebam que o ativo real na figura é bem maior que o passivo real. Então, essa diferença chamada patrimônio líquido, saldo patrimonial, essa diferença ela vai ficar na coluna do passivo, que é para equilibrar. Portanto, gente, caso o balanço patrimonial apresente um ativo real líquido, esse ativo real líquido ficará na coluna do passivo. Estão vendo? Então, o ativo real líquido é apurado quando ativo real maior que o passivo real. E o valor do ativo real líquido sempre vai aparecer na coluna do passivo. Qual é a ideia? A ideia é fechar o balanço para que o total possa bater. Dessa forma, o balanço vai bater ativo total com passivo total. A segunda situação, quando o ativo real for menor que o passivo real, o saldo patrimonial será classificado como passivo a descoberto ou passivo real líquido. Então, agora, o saldo patrimonial será um passivo a descoberto ou passivo real líquido quando o ativo real for menor que o passivo real. Agora, percebam na figura que houve inversão. Pela figurinha, dá para perceber que o passivo real é bem maior que o ativo real. Então, para fechar a estrutura, o que é que vamos fazer? Vamos colocar o saldo patrimonial, que é um passivo a descoberto, na coluna do ativo. Agora, estruturalmente, estamos com a mesma composição, já que é um balanço e as duas partes deverão bater. No balanço patrimonial agora mostrando, o passivo a descoberto ficará na coluna do ativo. Então, gente, lembrem-se, quando o saldo patrimonial apresentar um passivo a descoberto, esse passivo a descoberto obrigatoriamente ficará na coluna do ativo. Caso o balanço patrimonial apure um ativo real líquido, esse ativo real líquido ficará na coluna do passivo. E a terceira situação, quando o ativo real for igual ao passivo real. O resultado, portanto, será nulo. O saldo patrimonial será nulo. Agora, temos balanço patrimonial, olha só, sem saldo patrimonial, porque ele foi nulo. E a coluna ativo total, obrigatoriamente, tem que bater com passivo total. Então, muito cuidado com as variações do ativo real e do passivo real. Dependendo dos valores, vamos modificar a posição do ativo real líquido e do passivo a descoberto. Vamos modificar a posição, portanto, do saldo patrimonial. Ok? Muito cuidado. Uma outra informação bem interessante que a gente pode tirar do balanço patrimonial é o superávit financeiro. É o que calculamos agora. Vamos à tela. Cálculo do superávit financeiro. Gente, a 4320/64 trouxe em seu artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, a seguinte redação. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida
disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Então, esse superávit financeiro que vamos apurar, ele é considerado uma das fontes que possibilitam a abertura de um crédito adicional suplementar ou de um crédito adicional especial. E como apuramos o superávit financeiro? O superávit financeiro é apurado através da diferença entre o ativo financeiro menos o passivo financeiro, desde que ativo financeiro maior que passivo financeiro. Caso contrário, não teríamos superávit, não é verdade? E detalhe, se o cálculo estivesse ocorrendo em 2012, essas informações, essa aqui e essa aqui, serão extraídas do balanço patrimonial de 2011. É assim que apuramos para encontrar a fonte chamada superávit financeiro, que possibilitará a abertura de um crédito adicional. Portanto, gente, no balanço patrimonial, o superávit financeiro é apurado através da diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Detalhe final agora do balanço patrimonial. O ativo compensado, quando apresentar um valor, digamos 200, esse valor sempre será igual ao passivo compensado. Então, sempre, sem exceção, o mesmo valor que figurar no ativo compensado será o mesmo valor que deverá figurar no passivo compensado. Isso vai ajudar bastante na hora da resolução das questões. E por falar em resolução de questões, vamos agora às questões do balanço patrimonial. Olho vivo nessas questões. Primeira, após o levantamento do balanço patrimonial, determinada unidade gestora apresentou os seguintes valores contábeis: passivo real a descoberto, 300. Passivo real, 23.700. Passivo financeiro, 5.700. Passivo compensado, 4.200. Então, pela questão, a banca apenas ofertou esses dados. Passivo real descoberto, que é o saldo patrimonial, não é? O passivo real, o passivo financeiro e o passivo compensado. Continua. Sabendo-se que esse mesmo balanço demonstrou um superávit financeiro de 900, podemos afirmar, com certeza, que o ativo permanente demonstrado tem o valor de... Então, o que é que a banca está cobrando? Valor do ativo permanente. Uma outra informação interessante é que ela nos colocou aqui, informou, não é? Que houve um superávit financeiro no valor de 900. Juntando com as outras informações, vamos ter que montar o balanço patrimonial. E na hora da prova, vocês terão que ter na cabeça a composição do balanço patrimonial. Ativo financeiro, ativo permanente, ativo real. Passivo a descoberto, se houver, ativo compensado e o ativo total. Do outro lado, passivo financeiro, passivo permanente, passivo real,
ativo real líquido, se houver, passivo compensado e o passivo total. Com base nessa estrutura é que vamos responder a questão. E essa questão será respondida daqui a pouquinho, quando eu voltar. Até já.